Fala pessoal, inacreditável! Algumas horas depois do Igor 3K responder às acusações criminosas do Monark, porque ele não está pagando o contrato, que ele não está respondendo no WhatsApp, que houve uma conspiração para tirar ele do Flow. Aí o Monark, nessa madrugada, responde ao Igor, reagindo ao vídeo dele ao vivo. Vamos reagir à resposta do Monark. Eu quero saber porque a gente já reagiu à resposta do Igor e o Igor foi contundente, humilhou o Monark, desconstruiu todas as acusações. Agora vamos à tréplica do Monark. Vamos lá. Antes de começar, comenta aí abaixo. Você tá mais pró-Monark? Acho que ele tem razão, que foi enxutado do Flow, que o Igor não está pagando e cumprindo o contrato? Ou você tá mais pro Igor depois de tudo que ele respondeu? Inclusive, foi até merda pro Sérgio Sacani também. Vamos direto aqui então. 3, 2, 1, vai! É isso, galera. Começamos um vídeo bônus aqui, porque não esperávamos que tivéssemos uma resposta hoje do Igor. Vamos assistir, primeira vez, não assisti, negou tá aí de prova que eu não assisti. Vai me ajudar a comentar, vai dar o contraponto também, né? Pra gente ser imparcial. E vamos lá, vamos ver. Esse aqui não é um vídeo resposta, esse aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor. É claro que é um vídeo resposta. Caralho, porra, o nosso lado é o quê, mano? Caralho, é um vídeo resposta. Não é, é claro, começou mentindo já, começou bem, vai, vamos lá. O que tá acontecendo, tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro, e essa Ué, eu não pausa aí, paga o contrato então, cara. Paga a porra do contrato. pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia. Pausa aí. Eu total escolhi o Flow. Tipo, eu fui. Na verdade, o Igor falou: vamos fazer um projeto. Falei, ele queria fazer um projeto de unboxing. Ele não tinha a menor ideia do que era podcast, o que seria o Flow. Inclusive, o nome Flow fui eu que dei, tá? Ele vai pegar o crédito e falar que era Flow Cult e ele falou pra ajustar só pra Flow. Beleza. Mas o nome Flow fui eu que criei, fui eu que escolhi, tá bom? Então, Só para dar um contexto, o Monark, ele disse que o Igor não está pagando o contrato que eles tinham combinado, vendeu ali o Flow por 10 milhões de dólares e que ele ia receber 50 mil reais, ou seja, 10 mil dólares por mês. Na cotação de hoje, ele está pagando apenas 5 mil dólares e não está respondendo ele pelo WhatsApp quando ele pediu para trocar a conta, tá bom? Vamos continuar aqui. eu sim fui falar pro Igor fazer o Flow Podcast. Mais uma mentira. Esse Monark 2016, quando eu me mudei pra Curitiba, ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida? Eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe, tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro, com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, tava numa fase da vida dele que tava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que agora não dá mais. Pausa aí. Não é que eu tava completamente improdutivo, eu tinha montado uma produtora de vídeos curtos, junto com um amigo que eu conhecia lá em Curitiba. E ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que estava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que agora não dá mais. Pausa aí. Não é que eu tava completamente improdutivo, eu tinha montado uma produtora de vídeos curtos, junto com um amigo que eu conhecia lá em Curitiba, de vídeos curtos de publicidade. Que não deu certo, essa empresa, mas não tava improdutivo, tava fazendo comercial? alguma coisa. É tipo comercial, fazer comerciais curtos pra internet. Qual que é a narrativa? O Monark foi muito famoso, eu nem sabia que tão famoso assim. Ele foi um dos maiores youtubers do mundo na época ali do Minecraft. Ele foi para Fátima Bernardes. Ele também apareceu ali numa entrevista, eu vi lá, foi da Rede Globo também, enfim, apareceu 2 vezes lá na Rede Globo. E aí, cara, de repente, né, maré, você tá em alta um dia, tá em baixo em outro dia. E aí, ele, quando começou o canal dele a meio que dar uma flopada, aí ele desistiu. Mas, segundo ali o Monark, ele tava tentando fazer outras coisas, como essa empresa aí. O que o Igor tá falando é que
ele já estava em baixa e o Igor arrumou um emprego para ele, que no caso foi o Facebook, né? Uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim, que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita, porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha, de que as coisas estavam meio esquisitas ali, era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives dele do contrato... Porra, aí é foda. Falar que o cara soca a porta, complicado, né, Monark? O que você diz aí? do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de... Eu tenho realmente essa mania de dar soco na porta. Por quê? Porque eu fico irritado, às vezes eu dou um soco na porta, dava soco na geladeira quando eu era moleque. Eu sempre tive, isso é uma coisa minha mesmo, quando eu fico irritado eu dou soco nas coisas. Teu passado te condena pra caralho. Tá, cara, isso é um jeito meu de... O passado condena pra caramba, hein, Monark? Como que... Porra, me ajuda a te ajudar, Monark. Mas isso não quer dizer nada com a questão do contrato, né? O foda é não cumprir o contrato, mas vamos lá. Pensar, pô, normal. Caralho. 2018, vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele estava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook, que, por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele. Pausa aí, rapidinho. Peraí, rapidinho, vai. De quanto era por mês esse contrato? O contrato do Igor ou o meu? O meu do era... Igor. O do Igor, não sei se falar o contrato dele, acho que era uns... Cara, acho que uns $8 mil, mano, um negócio assim. Caralho, não então lembro. ele tava bem, hein, mano. Não, ele tinha um contrato bem. 8 doleta em 2016, Não, ele tava bem pra Eu caralho. vi o pessoal falando que, tipo, o Igor não investiu, não. Alguém falou aí. O Igor investiu, não fui eu que falei, tá? Foi alguém aí na internet que falou sem saber. Mas o Igor investiu pelo menos metade, um pouco menos da metade, porque o aluguel da casa eu pagava tal e tudo mais, mas ele investiu dinheiro no Flow também, e eu também investi de igual. O Monark nunca disse que o Igor não ajudou. O que ele disse é que ele teve a ideia, ele escolheu o Igor para ser parceiro nessa empreitada e que no começo ele trouxe os primeiros convidados e aí o Igor deu uma quebrada. Lembrando, pessoal, que eu reagi ao primeiro vídeo do Monark, depois eu reagi ao vídeo do Igor e agora eu tô reagindo ao vídeo do Monark, mas eu criei uma playlist de Flow, Monark versus Flow. Então, acompanha lá, que inclusive tem a merda do ventilador do Sacane, que provavelmente ele vai responder ao Igor, mas vamos lá. Não, mas então ele tava bem pra caralho. Aí ele fala que ele arranjou o contrato pra mim. Na verdade, foi o J. David Jones que arranjou, ajudou a arranjar, mas eu só consegui o contrato porque eu já tinha fama, né? Eles não davam contrato pra qualquer um, né? De qualquer forma, eu fui um dos maiores, se não o maior, criador de vídeo de Minecraft durante um grande tempo. Essa foi a fase em que o Facebook abriu contrato pra um monte de gente, depois alguns cancelou e tal, porque eu lembro que abriu pra muita gente. Isso. Quando eles estavam querendo bombar a parte de vídeo do Facebook. Isso. E eu nunca disse que o Igor nunca fez nada e nunca ajudou em nada. Eu sempre dei o crédito que ele ajudou, ele trabalhou. Vocês podem pegar os vídeos que eu falei, eu falo isso. Ele ajudou, ele trabalhou. E, claro, ele tem um mérito de pelo menos 50% da empresa, assim como eu tenho o meu mérito de 50% da empresa. Certo. Dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Pausa aí. Talvez... Eu nunca disse que eu tava relevante pra caralho. Não sei onde ele falou que eu falei que eu tava super relevante. O que o pessoal da internet falou, e ele deve estar usando algo que outras pessoas falaram e tá colocando como se eu falei, é que eu já tinha uma grande fama naquela época. Eu tinha uma grande fama, eu era muito conhecido, eu era muito... O que o Monark falou não é que ele ainda estava tão relevante. O que ele falou é que muitas pessoas foram no Flow no começo por causa dele. E não do Igor, porque ele era muito mais famoso que o Igor. mais conhecido que o Igor, apesar de o Igor não estava, tipo, mal das pernas. Mas é porque você chegou quando era mato. Chegou quando era mato. O Igor, eu vim saber do Igor por causa dos jogos de... como é que é o nome? Os piratas lá. Ele era um dos caras que trabalhava junto com o David Jones. O David Jones tinha vários caras que trabalhavam junto com eles, um desses caras era o Igor. Mas em questão de relevância, na época, eu era muito mais relevante. Mesmo que eu estava numa fase ruim, eu cheguei a ser muito mais conhecido que o Igor. Sim, muito mais conhecido que o Igor. Sim. Ou menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez. Eu pintei a sala. Da vez que a gente foi buscar eu, ele e o Gian as cadeiras lá no Santos Clube, ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre, porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não A mulher dele foi embora, pode falar isso? Mas foi embora por quê? precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Dizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia. Sim, eu lembro desse episódio. Tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não... Aí ferrou o Monark, porque ele falou, que realmente os primeiros convidados foram ele que chamou, e muitas pessoas queriam ir no Flow porque ele era relevante. E aí agora o Igor citou
nome por nome, que na verdade os primeiros foram trazidos pelo Igor. Agreguei em nada, isso que eu tô citando 3. Dizer que eu não agreguei em nada. Bom, pausa. Eu nunca disse que ele nunca agregou em nada. Isso aí eu nunca disse, né? Sempre falei que ele trabalhou, ele ajudou. Pois, não sei, tipo, quiserem fazer um corte, o pessoal que vai cortar esse vídeo e colocar a parte que fala, não, o Igor trabalhou, ele ajudou. Eu falei isso. Eu nunca disse que ele não fez O Monark disse que ele ajudou, mas disse também que ele que trouxe os primeiros, né? Então ele disse, mas também se comprometeu agora, né? nada. Que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali. Isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente estava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele... Bom, eu não disse isso. Nessa época, Eu não disse isso, que eu financei talvez tudo ele sozinho. esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeos de Minecraft, que foi uma outra leva. Aí machucou. Quando você fala que o cara virou passado, virou só uma ideia, virou só a memória, se o cara tem ego ressentido, é complicado. No YouTube, que era a galera dos gamers. Então, assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não Isso é fez verdade. sozinho, Não, né? não é que eu voltei a ser. Tipo, ó, beleza, eu não tava com. Você voltou a ter uma relevância forte quando o Flow vira o Flow. Com certeza. Eu tava num momento da minha carreira que eu estava passando por uma fase de Eu transição. comecei a assistir o Flow por sua causa. Porque eu lembrava do Igor vagamente dos episódios dos Piratas, porque na maioria das vezes era só a voz, né? Não tinha a carinha deles. E o Igor também tinha uns vídeos de... The King of Fighters? Isso. Pode crer. Eu não sou tão fã de The King of Fighter, mas ele aparecia na minha timeline. E ele joga bem jogo de luta. Já pra caralho. Já você, eu tinha a lembrança de você ser do Minecraft, de você ser do videogame, certo? Fátima Bernardes e tal. Então, eu era bem conhecido. Mas aí, tipo assim, eu comecei a assistir o Flow porque eu vi como se fosse você mais velho. Pode crer. Vamos dizer assim, tipo, foi a minha visão de caralho, mano, esse maluco envelheceu e tá com as ideias legais. Tipo, mais ou menos isso, tá ligado? Não, legal. Sim, tipo, claro, o Flow foi um boom de relevância pra mim e com certeza O pro que Igor. chegou pra mim foi o Ideias Radicais e o Léo. Tá ligado? O Léo ainda foi em Curitiba ainda, né? O Léo não foi já aqui em São O Paulo. engenheiro Léo? É. Acho que foi, sim. O Léo acho que foi em Curitiba também. Que é amigo meu. Conhecido. O Alessandro, né? Acho que é o nome dele, confirma aí abaixo, mas acho que é. Ele tá confirmando que o Monark foi. Ele veio por causa do Monark, que era conhecido, embora conhecesse o Igor menos, né? Do meu, tá? Ele me ajudou. O Léo, inclusive, me ajudou na época do Console de Jogos Brasil. Ele deu uma força pro meu vídeo e me ajudou a bombar os vídeos de Minecraft. Se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. Nossa. A construção foi em conjunto. Então, pausa aí. Essa aí foi a frase da minha thumb quando eu reagi o vídeo do Igor. Cara, nós construímos juntos, mas ele destruiu sozinho. Mas vamos ver a opinião do Monark. Eu só achei que o Monark nunca citou o Jean, né? Veja, eu não destruí tudo, entendeu? Teve uma crise que não foi causada. Tipo, beleza, foi causada por mim, mas aí o cara ignora que foi causado porque eu era polêmico, certo? E o Flow começou a bombar pra caramba por causa das minhas polêmicas. Eu sou testemunha viva disso, porque eu reagi a várias. Sim, então, aí, tipo, o Flow surfa e cresce por causa de uma parada. Quando essa mesma parada causa um problema, eu destruí o Flow. Não destruiu tanto que ele tá aí, né? Tipo, claro, ele deve ter, junto com a equipe lá, né? Que ele herdou a equipe e toda uma estrutura que nós construímos juntos. E herdou as contas também. Como a gente já... Cara, vamos parar rapidinho aqui. Cara, o ponto do Monark é incrível mesmo. Do tipo assim, o diferencial do Flow, tô pegando o raciocínio dele, tá? O diferencial do Flow era exatamente que ele era polêmico. E eu já vi uma galera falando que as perguntas que ele fazia eram bem diferentes do que outros programas que vieram depois, programas de entrevista também. Então ele era diferente nas perguntas. Ele pensava fora da caixa. Ele era polêmico. Não estou concordando, mas ele era polêmico. Era um diferencial, entre aspas. Só que esse diferencial, uma hora também acabou dando mal. Só que trouxe muita gente, né? Por ser diferente, trouxe muita gente. Então, o que ele está falando? Ele está falando que quando ele trazia gente, ok. Aí, quando rolou a polêmica, aí abandona o barco. É isso que ele está falando. Tem um certo sentido.
conversou, a gente tinha conversado, não sei como é que vai sair no corte aqui, mas a gente já tinha falado sobre isso, porque a máquina Flow ficou muito grande. Sim, sim. Ficou muito grande e só tinha uma entrada de gasolina, que é a gasolina das polêmicas do Monark. Sim, sim. Mas Entendeu? muito porque ficou muito grande a máquina foi por causa do Igor também. Ele que sempre tinha esse desejo expansionista desenfreado, né? Mas ele ficou com a credibilidade, ele tinha o nome Flow, né? As pessoas queriam ir lá, né? Já tinha, tipo, não é como se ele tivesse destruído o Flow. O Flow não foi destruído. O Flow passou por um momento difícil. Mas destruído não foi destruído. Eles tinham a casa, tinham os equipamentos, tinham toda uma equipe trabalhando, um monte de podcast, a empresa de vinho, a agência, um monte de contato. Então não destruiu o Flow. Teve um problema, teve momentaneamente, alguns não foram... Não, 100%. talvez o que ele tá falando de destruir seria destruir a parceria. Ele não destruiu. Não. Ele tá falando que explodiu tudo, que zerou o jogo, até ficou negativo. Você não destrói o Flow. Ele tá Talvez falando como se tivesse destruído o Flow. Então, eu tenho a impressão de que ele tá falando de destruir a parceria. Ó, criamos uma coisa juntos aqui e o Monark foi lá e destruiu a parceria. Eu não destruí a parceria, eu tava fazendo o que eu sempre fiz. Eu não mudei. Eu continuei do mesmo jeito que eu sempre fui. Fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Não destruí tudo, isso é mentira. Narrativa que a gente teria criado... com o estúdio que tinha na época. Pra tirar o Monark daqui, alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade... Então vamos lá. O que o Monark tá falando é o seguinte, eu concordo, tá? Ele gerou uma crise. Só que toda empresa tem crise, toda empresa tem cancelamento. Você pega a Nike, por exemplo, cara, descobriram que o pessoal usava mão de obra infantil e tal. A Disney foi cancelada por negócio de agenda, tal, não sei o que lá. Só que as empresas passam por tempestade, passam por crises. Ele criou uma crise, deu prejuízo, afastou os patrocinadores, foi uma crise financeira e tal. Mas o que o Monark tá falando? Certo. Ele herdou uma equipe treinada, ele herdou uma estrutura e, principalmente, já tinha um nome. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Estavam falando mal ali, tá? Mas depois que isso foi superado, né? Alguns meses depois, não foi nem anos, alguns meses depois, mérito do Igor. Mas, cara, o canal continuou grande, relevante, a galera se interessando. Uma parte foi contra ali o Monark, realmente uma grande parte, mas teve parte que foi a favor e foi lá no programa, foi lá ajudar a recuperar a relevância do Flow. Então não foi do zero, não explodiu do zero. Isso aí eu concordo com o Monark, embora muita coisa eu não concorde com o Monark. Que ele arrumou lá no Twitter, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita. Ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê? E a gente segurou a onda. Isso é verdade. Ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta. Aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, tem o André Leist, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow. Aquele foi muito vacilo você ter feito aquele. Então, aí quando Aquele foi vacilo. Foi porque ele é um militante Porque aquele vídeo, e o André é um cara inteligente pra caralho. O André sabe que você não fez o que fez. O que ele falou que, tipo, praticamente ele disse que você fez. Então não era pra ter sido um vídeo de comida de rabo no Monark, porque foi aquilo, tá ligado? Foi. Aquele era pra ter sido um vídeo de, tipo assim, Monark, não é legal você falar sobre isso por causa disso, porque pode trazer isso, porque a história é assim, assado. Mas não foi isso que rolou. Eu assisti esse vídeo. Aquele foi o vídeo de, tipo, traga o Monark aqui, vamos bater no Monark aqui, tá ligado? Exato. Isso não foi legal. E quando eu falo que eles estavam tentando destruir, me tirar da empresa e tudo mais, era eles uma galera, tipo a Globo, uma agência de inteligência, um monte de gente, os esquerdistas, um monte de influenciador não queria que eu fosse no Flow. O que o Igor fez foi ceder às ondas dos meus inimigos e ficar junto com eles, entendeu? É isso que ele... O problema do Monark, tipo assim, ele tem razão, ele foi cancelado, né? Foi toda Globo, os esquerdistas, a galera que ele tá falando, sim. Só que aí chega um momento que ele fala assim, não, nos Estados Unidos os caras estavam colocando pimenta na minha comida, nesse nível, e que o FBI, o problema é que ele parte de uma verdade, depois ele joga numa amplitude que aí, enfim, aí você começa a desacreditar, né? Ele fez, entendeu? Agora, se ele tava com um planejamento pra me tirar do Flow desde o começo, não. O que eu acho ele cedeu à pressão e se uniu aos meus inimigos pra... Mas você não nega que é uma pressão forte pra caralho. Eu não nego. E que ela já vinha, é uma onda que já vinha, mas chegou de tsunami. Veja, eu assinei o contrato e deixei tudo na mão dele, porque eu confiava nele, certo? O que me deixou puto, que me veio fazer,
eu vim fazer esses vídeos e falar, é porque ele não quer cumprir o contrato e não me responde, entendeu? O que eu achei filha da putagem, e é uma filha da putagem. Sim, né? Então, se não tá pagando, é. Porra. Chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui, Existia um complô pra tirar eu do Flow. Que existia um complô. Entendeu? E o Igor cedeu a esse complô. Esse é o fato. O Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream. É o que tá acontecendo com o Cazé agora. Não, bem pior, bem pior. Não, sim, mas tipo, a orquestração é meio parecida com o que tá acontecendo com o E é Cazé. uma orquestração organizada. É, organizada. Pela militância corporativa. O problema do Monark é que o Igor veio certinho, bem organizado. Você vê que tem cortes no vídeo, né? Então, quer dizer, ele pegou. Não tô falando que não é verdade. Pode ser muita coisa verdade. Só que ele veio com o discursinho certinho, aí tal, provavelmente com uma estrutura jurídica e tudo mais. Agora você pega, por exemplo, o Monark, tava vendo nos comentários desse vídeo mesmo, olha só. Porra, o Monark, você meteu no outro vídeo. Tirei o cara da vida de bosta que ele estava. Daí nesse, que é esse agora, não disse que ele estava mal das pernas. Aí o outro comentário, Monark, tá tão perdido que não lembra nem o que falou alguns dias atrás. Ele disse sim, que o Igor não fez nada, diz que levantou tudo praticamente sozinho, desmereceu o cara pra caramba e agora tá falando que não. Então, o problema é que ele não pensa no que ele fala. Então, muitas das vezes pode até ser verdade, mas aí depois ele fala uma coisa, aí na outra não fala. Então, tem muita coisa em cima de uma ou outra verdade e a galera pega na mentira, né? Ou pega no quando ele se contradiz, né? Aí é complicado. Que queriam me destruir. Tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então pausa. É uma verdade. Tipo, acabou o Flow nessa estrutura gigante, certo? E veja, eu não quero nem discutir. Foi um cancelamento planejado, feito por meus inimigos políticos, que eu tinha muito, e isso aconteceu. O Igor estava envolvido nesse cancelamento? Não, mas ele cedeu pra esses caras, entendeu? Assim como eu também cedi. Vamos ser 100% honesto? Você também cedeu. Cedi porque eu queria também proteger a empresa e deixar que eles tivessem uma chance de sobrevivência. O que me deixa puto é não me responder e não pagar a porra do contrato, entendeu? Isso que me deixa puto. O problema, a gente vai ver no vídeo aí, é que o Igor, ele justificou essa parte do contrato, mas vamos ver o que o Monark vai falar disso. Aqui a gente E outra coisa que me deixa puto é o tipo de contrato que foi, entendeu? Que foi um contrato, assim, sem correção de juros, um contrato... Não, mas aí... Cara, aí, eu conversei com o advogado... Aí é a parada dos cassinos, Monark. Você assinou porque você quis. Beleza. Eu assinei porque eu quis. Você assinou porque você quis. Certo. Mas, tipo, é um contrato que você faz pra fuder o cara, entendeu? Fuder a pessoa. Não é um contrato da hora... Eu prefiro olhar do ponto de vista do seguinte, é o contrato que o Igor fez naquele momento que tava fudido. Não foi o que fez. Não, sim, mas ele também assinou. Sim, ele também leu e entendeu o seguinte, mano, esse maluco aqui, que tinha 50-50 comigo, ele tá saindo com menos de 5% da coisa. Tá ligado? Ou seja, tô dizendo assim, desceu tanto a coisa, que é isso. No final das contas, uma empresa que vale 100 milhões, como você disse, você tá saindo com 10 milhões para receber parcelado num juros em que você vai perder metade da... Então, num juros que não existe, que você vai perder metade. Eu conversei com o advogado, esse negócio de contrato sem juros, sem... Não existe isso. Não existe, isso tá errado. Tá errado. Mas é o seguinte... Eles não sabem explicar porque eles não são advogados, eu sou advogado. O que ele tá falando é o seguinte, no momento de pressão, foi assinado um contrato com cláusulas abusivas. E já se diz no direito que cláusula abusiva é nula de pleno direito. Então, se você faz um contrato que, tipo, o cara pode parcelar em 5 mil vezes sem juros, é cláusula que, tipo, naquele ambiente de pressão ele assinou, mas pode ser revista depois. É isso que ele tá tentando explicar e não tá conseguindo, né? Você sabe ler, você assinou. Beleza, mas olha a pressão Entendeu? que eu tava também, né? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte, ele de um lado tá numa situação em que a grana acabou, em que o protagonista daquele momento, viu, Igor? Naquele momento ele era o belo da coisa, mano, ele era o belo do Soweto ali, tá ligado? Naquele momento o Monark sai e, mano, eu reagi a vocês, irmão. Uma thumbnail nossa só bombava se eu colocasse Monark falou merda, Monark calou fulano, Monark não sei o que ciclano. Não é se eu botasse Igor fica espantado com... Ninguém assistia.
tá ligado? Sim, Ou seja, você era vocalista. eu puxava as visualizações. Entendi. Aí voltou aquela discussão de que o Monark que trazia público e tudo mais. Beleza, show de bola. É isso aí mesmo. Decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. Não, pausa. Não acabou, não é assim. Acabou, Monark. Não. Uma empresa que perde o patrocínio, perde a monetização. Mas tem toda uma relevância, cara. Mas e daí, Monark? Nós vivemos de monetização. Então, mas beleza, você acha que o Flow conseguiu chamar presidenciável logo após? Que não foi, não foi logo após, Monark. Foi no mesmo ano. Não foi logo após. Foi no mesmo ano. Então, mas foi depois de todo um trabalho de reformulação. Mas beleza, mas você acha que... O Igor praticamente... Todo um trabalho de reformulação demora anos. Se demorou meses, mérito pro Igor, ficou lá no barco e tal, mas tinha um barco. Isso eu concordo com o Monark. Relevância, toda essa construção, equipe treinada, público, né, comunidade, tudo isso tinha. Não é perdido de uma hora para outra, não. Não é, cara. transformou o Flow num novo Flow. Beleza, mas transformou algo que existia, certo? Sim, transformou algo que existia. Você não pode, só porque perdeu os patrocínios, não acabou toda a história. Eles ficaram quase 2 meses sem monetização. Beleza, mas... E só Deus sabe se ia Mas aí você tá olhando só a parada de grana, entendeu? Mas é só o que não, nada a ver, cara. Monark é uma empresa, é o CNPJ. Por isso que eu falei, ó, vocês se fuderam por virar CNPJ. Não, deixa eu falar. Cara, ó, não é só isso. O Flow tinha toda uma construção histórica, cara. Toda uma construção histórica. Tipo, a relevância do Flow não morreu, ainda continua sendo relevante, entendeu? Tipo, beleza, morreu em questão de contratos e de dinheiro. Certo. Ele fala muita merda, aí de repente ele fala uma coisa que faz todo sentido. Isso aí faz todo sentido, tá, pessoal? Mas aí você joga tudo fora, toda a história do Flow não existia mais? Não pode falar isso também, né? Mas ele tava no ponto de perder até o canal. O Flow era literalmente o canal. Foi por isso que Eles perderam você, Monark. É essa parte que você tá tirando da equação. Mas tinha todo o resto, cara. Que resto, mano? Esse homem quase não abria a boca antes de você sair. Mas tinha a equipe, cara. Ele veio falar alguma coisa, ele veio puxar o negócio depois que você saiu. Mas e a equipe? Não vale de nada ter equipe, ter os estúdios prontos, então, mas esse ter povo, uma rede de contato, isso não vale nada. Monark, esse povo é funcionário. Mas veja, esse povo quer saber de ganhar no dia 5 e dia 20. Mas aí, beleza, aí você tá pensando só na parte de dinheiro, você não tá pensando na parte de todos os contatos com o Flow. O nome do Flow é gigantesco até hoje. Gigantesco até hoje. E você acha que isso não é por causa do que era construído? Então, mas é isso claro que eu quero dizer. era. Mas o acabar que ele tá falando não é acabar de tudo. Mas o acabar financeiramente é quase a morte da empresa, Monark. Quantas empresas não morreram que tinham a relevância da porra, morreram por causa da... Não, aí o Alessandro tá viajando, ele não tá entendendo. O que tá entendendo o negócio, o Flow é muito mais do que pagar os funcionários, que é muito importante, que obviamente o Igor tem o mérito, o Igor teve que amadurecer muito e teve que levar, mas cara, já tinha uma audiência, já tinha um legado, já tinha um nome, já tinha uma relevância. Isso aí não se constrói de um dia para o outro, né? Enfim, mas vamos continuar porque a gente, né, senão vai demorar aqui. Vamos para a parte quero ver a parte do pagou ou não pagou. O que o Monark vai reagir depois que o Igor explicou a questão do pagamento, né? Depois todos os detalhes, pessoal, vou deixar a pastinha Monark versus Flow, tá bom? Tinha. Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir pra justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui... A nossa reputação... Que é o que eu tô falando. Mas a reputação só tinha caído pra militância. A maioria das pessoas ainda gostava. Tanto que você falou que o Monark Talks começou bem. Tinha gente Mas é porque você é o vocalista. Não, mas e a reputação? Se a reputação tava destruída, ninguém ia assistir o Monark Talks, certo? Boa, aí você tem um ponto. Exato, a reputação do Flow, eu vou argumentar que continuou maior ainda. Com esse cancelamento, só aumentou a reputação do Flow. A reputação do Flow foi uma mentira. Mas a audiência caiu. Não, no primeiro momento não caiu, não. Até hoje, eu acho que a audiência é bem menor. Hoje em dia caiu, mas naquele momento a audiência era recorde. O cara conseguiu recorde com os presidenciáveis. Mas aí você precisa levar um presidenciável. Não, a audiência no começo não caiu, não, cara. A audiência no começo caiu, não caiu. Não caiu, cara. Eu acho que você tá viajando nesse sentido. Ficou alta, começou a cair 2 anos pra cá. Não, a polêmica fez com que a audiência aumentasse. Só que teve muitos caras que nada a ver, pediram pra tirar o episódio deles e tal, mas ao mesmo tempo, quem concordava, teve gente que foi lá defender. Então, acabou que a polêmica aumentou a audiência, aumentou a relevância, mas depois que os dois se separaram, aí nunca mais foi a mesma coisa. E hoje o Flow é menor do que era antes, né? Nossa, eu tinha a impressão de que só ficou boa dos presidenciáveis pra frente. Não, ela começou a cair tanto que não tá boa hoje, né? No mesmo endereço,
tá? Dando a cara a tapa todo dia, pra todo mundo ver o que eu tava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Não foi então destruída. dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, você não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por Isso é uma respeito verdade. ao Não é a mesma nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow. Entendeu? Movimento nenhum, acabou que movimento. Movimento já sei. Eu acho que isso aí é uma narrativa pro Igor dizer que agora tudo que é o Flow hoje é só dele, porque ele que construiu. Quando ele fala que o Flow zerou, então, se hoje é alguma coisa, é 100% por causa do Igor. Então, na narrativa do Igor, ele apagou totalmente o Monark, né? Tá tudo e virar. Movimento acho que tinha antes. Não tem movimento. Quando era muito idealista. Antes tinha um ideal. Agora não tem ideal nenhum. Que movimento é esse? O movimento de encher meu bolso de grana e comprar uma Mercedes. Esse é o movimento. Não é um movimento todo errado, mas Beleza, ele tem não direito. condiz com a primeira proposta. Eu quero que ele ganhe dinheiro. Só me paga o que me deve e acabou, mano. Vou fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, Mentira. a gente Pausa. era xingado. Mentira, queriam Isso se não é mentira, aproximar. não, É mano. mentira, sim, cara. Tanto que foi um monte de influenciador super bombado lá. Rafinha Bastos, que é um cara super mainstream. Esse não conta. Claro que cabe. Não conta por quê? Porque ele já foi cancelado pra caralho. Ele ri pro caralho do Você tá falando que as cancelamento. pessoas estavam se afastando, ele afastando o caralho. Foi um monte de influenciador foda pra lá, pra tentar ajudar a reerguer o Flow. Foi um monte. As pessoas se afastando dele. Isso não é verdade, não. Isso é mentira pra caralho. Eu acho que as pessoas começaram a se afastar quando ele deixou meio que claro que uma coisa é o Flow, outra coisa é o Monark. Não Que começaram foi a isso se que eu afastar. senti. O Não, cara as pessoas conseguiu começaram a se presidenciável, aproximar. Conseguiu uma porrada de político. A reputação do Flow continuou excelente, inclusive. Mas pra ele conseguir os presidenciáveis, pra ele conseguir esse tipo de coisa, ele teve que criar o Flow News lá, que é um negócio que não dava tem ibope nada nenhum, a ver, mas você com um tá falando- jornalista Não fudido. tem nada a ver com o que você tá falando. Tem sim, Não. mano. Eu conheço os jornalistas que estavam lá, mano. Não, porque os presidenciáveis Aquilo dá uma relevância Não, fudida não dentro foi do meio isso. político. Tá Cara, eu nunca assisti Flow Notícias, velho, nem sabia que existia. Eu acho que a gente tá falando aqui do canal principal, né? Enfim, mas vamos continuar aqui. E era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então, não foi o bem bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente com não uma voltou despesa pro alta. patamar que a gente tava. aí tem que porque ver, tem que acreditar no que ele crise fala, né? veio Porque eu já não no acredito auge, muito. quando a gente tava no hype. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de ter conseguido falar dos presidentes. Aonde que eu tô no hype? Por quê? Por que vocês estavam no hype? Quem que fez você chegar na porra do hype? Entendeu? É tipo, surfa quando tá bom e quando tá ruim, quica e esquece quem ajudou, entendeu? Esquece quem fez a parada acontecer. O auge do hype foi justamente as polêmicas. Pô, claro. Que era toda a thumbnail tinha o Monark. Todo mundo falando toda hora do Flow. O problema é que também o Monark ele tava indo numa, né? A galera ficava, né, sempre bebendo, fumando e tal. Parece que o Monark parou, né? Inclusive, ele tá menos louco, né? Aparentemente, né? Mas, cara, cara ficava bebendo vodka, ficava fumando, usando drogas no meio do programa, né? Então, eu não sei se com todo aquele sucesso, se continuasse, se não explodisse a bomba, se não ia descer e explodir a bomba um pouco mais tarde, né? Então, enfim, eu concordo que a polêmica trazia audiência, o diferente traz audiência, mas estava meio bomba relógio, né? O Monark, eu acho que se ele tivesse naquela época uma consciência do tipo, errei, vou amadurecer, vou parar, vou diminuir, aí talvez, né? Enfim. Por quê? Por que tava todo mundo toda hora? Por quê? Quem que construiu essa reputação gigantesca? Vai, coloca lá, por favor. Potenciáveis e fazer algumas coisas. Até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Não Tá começou do zero. Não falar que Começou eu do zero. rapidamente me estabeleci. Isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá Eu acredito que, tipo assim, ele tava no buraco sim, é mérito do Igor sim, só zero, né? E eu quero saber do contrato, do pagamento, pô. no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim, mas tinha um buraco enorme pra tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato pra pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, Pausa. como Eles é que- demoraram um ano pra começar a pagar, entendeu? Uhum. Então, tipo, eles tinham que pagar alguma coisa. Eu construí a empresa e metade da parada é minha. Vai me tirar sem pagar nada? Tipo, óbvio, e eles pagaram um valor baixíssimo, relevante ao que o Flow é, ao que a gente tinha construído, como se o valor fosse alto. Foi baixíssimo, ainda era um contrato que eles só precisavam pagar. Se eles tivessem lucro... Quanto tempo foi depois?
Um ano depois. Não, quanto tempo foi tipo assim, deu o Monarch Day, quanto tempo tem até... Não, no Monarch Day não, que não foi a sua saída, vai. O dia em que você disse assim, ó, saí do Flow, quanto tempo foi até assinar o contrato? Foi no dia seguinte. Foi rápido assim? Foi. Mas por que você demorou tanto pra receber? Começar a receber? Porque eles estavam passando por um momento difícil. E eu não. E aí eles falaram, ó, a gente só pode começar a te pagar depois de um ano ou quando começar a dar lucro de novo? No contrato era quando começasse a dar lucro, entendeu? Certo. E aí eles podiam pagar, quando começasse a dar lucro, parcelas de 50 mil, que era o mínimo pelo contrato, entendeu? Aí depois passou um ano, deve ter começado a dar lucro, mas eles começaram a pagar, mas pagaram apenas 25 mil. Por quê? Qual que foi o argumento? Nenhum argumento. O argumento é... Só caiu 25? Não, o argumento é a gente faz o que a gente quiser, a gente paga quanto a gente quiser, porque não te tiramos fora. Não teve nenhuma troca de ideia do tipo, pô, Monark, o bagulho tá louco, mas... Não, o complicado é que o Igor falou que teve um aditivo contratual. Então eu tava do lado do Monark, enquanto falou assim, pô, o cara prometeu 50 mil, pagou depois de um ano, mas tudo bem, sobre o lucro, tá, mais 50 mil, que era 10 mil dólares. Aí depois começou a pagar, iniciou pagando 25 mil, que é 5 mil dólares. Então quebrou o contrato, mas aí o Igor falou que teve um aditivo. Então aí vamos ver o que o Monark vai falar. Não, é só agora vão conseguir pagar 25. E eu aceitei durante muito tempo, porque eu gostava deles, entendeu? E queria acreditar. Não via maldade. Não via maldade, cara. Eu não via maldade. Eu achei que eles eram ponta firme, né? Mas estava enganado. Por isso que eu sempre desconfiei Dá que você essa ainda chance tava pra lá. ele. E a outra Não, parte... cara, isso é porque eu gostava deles. E Por isso que eu gostava do sempre projeto. desconfiei que isso daí era caô. E queria dar a chance deles se recuperarem, pô. Era só isso. Pode continuar aí. A gente devia ter que ir junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã. Não faz sentido. Não tinha dinheiro pra fazer nada. Não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monarch Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar Que foi com ele que combinado. Ou, tipo, quando ele falou, beleza, eu assino esse contrato, mas você me garante, pelo menos, que eu vou... Tipo, a gente pegou coisa que tava sobrando lá, porque a gente tinha muito equipamento no Flow Podcast. Tem que ir no... Peraí, essa galera veio depois de você? Não, esse aí é... Que eu já ia falar, cara... Você tem que ir lá no 1, cara. Então acha de novo lá e... Agora é que você tirou o vídeo, não? Beleza, volta ali. não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir pros Estados Tu Unidos. se arrepende? E, enfim, Do quê? fizemos Da live do argentino? que Sério mesmo? Não. 5 mil dólares pra ele. Não, arrependo porque... Sério? Não, cara, porque eu tenho direito Porque de... tava na cara de que ia dar bosta. Cara, não Tipo assim, você já sabia que você vivia numa Mas ditadura. Pior, ó, cara... Não foi ali que você descobriu. Mas, cara, peraí. Eu tenho o direito de comentar uma notícia. Não tenho? Não, você tem o direito de comentar uma notícia se você morasse Cara, ainda não tá no 1 aí, não. no... Vai descendo aí, vai descendo. Mas esse era o Brasil Desce que mais, você já desce. sabia que ia dar merda. Tipo assim, é meio que nem o galera... Vai subindo, né? É meio que nem a galera em 64, tá ligado? Fazer uma música que Cara, mas, cara, não que importa falasse se eu- mal da ditadura, tipo... Eu tenho o direito de falar? Não, sim, mas Então, por meu- isso que eu tô perguntando, você se arrepende? Porque- Não é arrependo. Não se arrepende? Alguém tem que brigar pra gente ter o direito de falar as coisas, cara. Não pode só aceitar que é ditadura e for abaixar a cabeça pra ditadura e ficar quieto. Eu não quero. Você quer ser escravo dos caras, mano? Eu não quero. Eu só aceitei que o próprio povo não tá nem aí. Então, ó, vamos ver. Vamos ver, ó. Ó, Matheus Ceará, foda. foda. Ó, ele falou que não tinha. Bem, eu vou avançar pro cara pro Igor, né? Porque é isso que a gente tá aqui. Eu quero saber aquela questão do pagamento. Vamos lá. Pô, vamos reagir. Então, Vamos reagir. então não é como se o Flow tivesse começado do zero. O Flow ainda era o Flow, cara. Pelo amor de Deus, o cara ficou com o Flow pra ele e fala como se ele tivesse ficado com nada. Ficou com É quem nada. você falou, né? Um barco tava todo furado, mas O barco tinha ainda alguns tinha um furos. barco. Mas tinha um barco, então o É, barco tinha um barco. existia, pô. Financeiramente tava num momento difícil, mas é óbvio que ele acreditava que Senão não me teria tirando, investido. certo? Eu dei a oportunidade dele reerguer o barco, entendeu? Fui lá, pulei do barco Se fosse um barco afundando, não teria por que continuar. ele não teria aceitado. Ele sabia que ele ia conseguir, porque o flow era gigantesco, pô. Eu fui lá, pulei do barco na água cheia de tubarões, entendeu? E deixei ele tranquilo no barco. Eu que fui pros tubarões. Ele fala como se ele tivesse ido pros tubarões e eu tivesse ficado no barco. Não, ele ficou com o barco, pô. Vamos ver se ele... Ah, interessante. Aqui eles estão falando. Só um segundo, eles estão falando de convidados que vieram depois do Monark? Ah, vamos só dar uma olhada aqui pra ver rapidinho. Ou é do Monark Talk, isso aqui? Coruja, Dileira, tudo gente bombado, pô. O Muca O Muriçoca. André Arest foi no dia que você foi, né? E, não, Ou não, ele foi veio depois. Cauê Moura. Aí, aonde que ele teve dificuldade pra ter ó, Diogo Portugal, o professor Roque, que é também bombado, o ministro. Aonde que ele teve dificuldade? E você acha que essas pessoas foram lá porque não existia uma construção do Flow já? Ah lá, viu? Não, agora eu vou voltar pra cá, mas era o que eu tava falando, cara. Já tinha nome, já tinha relevância, trouxe todo mundo e continuou logo depois. Então, tipo, mérito sim do Igor de assumir o barco e pagar as dívidas e trabalhar, mas, cara, já tinha audiência. Você tem audiência,
você tem relevância, você consegue. Isso que é o principal. Como se ele tivesse ficado com nada. É o que você falou, né? Um barco tava todo furado, mas O barco tinha ainda alguns tinha um furos. barco. Tinha um barco. O tinha barco um barco. existia, pô. Financeiramente tava num momento difícil, mas é óbvio que ele acreditava que Senão não me teria tirando, investido. certo? Eu dei a oportunidade dele reerguer o barco, entendeu? Fui lá, pulei do barco Se fosse um barco afundando, não teria por que continuar. Ele não teria aceitado. Ele sabia que ele ia conseguir, porque o flow era gigantesco, pô. Eu fui lá, pulei do barco na água cheia de tubarões, entendeu? E deixei ele tranquilo no barco. Eu que fui pros tubarões. Ele fala como se ele tivesse ido pros tubarões e eu tivesse ficado no barco. Não, ele ficou com o barco, pô. Vamos ver se ele E chega não na era um parte barco de te qualquer, pagar. mano. Não era um barco qualquer. Pode rodar. A gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os 50 mil reais. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Mas não pagou 50. Todo mês. Não pagou 50. Pagou metade, 25. Nunca chegou a pagar 50. Vai, E o Igor falou que pagou, a gente vai ver aqui, mas tô vendo nos comentários aqui, ó. Igor mentindo na cara dura em falar que pagou 4 vezes 50 mil. Vamos ver se ele vai falar dos 25. Foda, hein? Foda. Pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum, a gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, Olha só, então, importante, rapidinho. Ele falou que teve um aditivo no contrato que mudou, que ao invés de ser atrelado ao lucro, ou seja, só pago se tiver lucro, mais 50 mil. O que mudou, pelo que eu entendi, tem um aditivo que agora paga 25 mil, tipo, não importa se vai dar lucro ou não. Então, o que é melhor? 50 mil quando der, né? Quando der lucro, se não der lucro, não recebe. Ou 25 mil independente do que aconteça. Teve um aditivo. Então, 25 mil fixo por mês já virou a nova verdade do contrato. Então, ele tinha que pagar 25. Então, não descumpriu o contrato. Mas, ao mesmo tempo, tá falando que pagou 4 vezes 50 mil, que parece que é mentira. Quer dizer, o Monark fala que é mentira e o Igor fala que é verdade, né? ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte. Pausa. Né? Não tem nada disso que eu teria que passar a marca pra ele no contrato. Não tá no contrato? Não, eu abro o contrato e te mostro aqui e você lê. Você lê o Não, contrato. não precisa ler, não. Mas no contrato não tem nada. Põe no contrato. Puta, o Monark podia dar esse contrato pra gente reagir, hein? Pra gente analisar. Mas enfim, eu acho, eu já falei isso em todos os vídeos, até parece, você compra um carro parcelado, você passa a propriedade do carro na última parcela, você compra um apartamento, passa a propriedade na última parcela. O cara não vai passar o flow na primeira parcela, não faz sentido nenhum. Nada que eu tenho que passar a marca no contrato, não. Isso é mentira. Mais uma mentira do Igor. Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Mas não Porque, pagou. família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro... Pausa. Porra, mostra aí, quero ver. Ué, mostra aí que pagou 4 vezes. Eu criei as dívidas. Que saiu investindo que nem o louco. E você criou essa estrutura que não precisava. Queria trazer o CEO lá, que eu não era contra o CEO, que queria ganhar 50 mil, mas queria tem parte da empresa. Tem um ponto aí que você não viu. A partir do momento que você fecha um contrato em que você está saindo da empresa e você vende a sua parte da empresa, seja lá como foi que vocês combinaram de pagar, não existe mais dívidas que o Monark criou. O que existe o Monark não está mais aqui e existe essa dívida que é o pagamento da parte do Monark. Que você pode colocar como se fosse Não parte existe do mais. valor. Que é mais ou menos Que o que você ele tá ia falando aí. poder ter... É o custo, né? É o custo dele tá pra envolvido ficar a com sua- metade desse barco gigantesco, com alguns furos. Vai, manda aí. Peraí, volta só uns 10 segundos. Mas você viu que é interessante? Que ele fala que começou a pagar os 50 mil. Mentira, não pagou os 50 mil. Nunca pagou 50 mil, entendeu? Mentiu. Nunca pagou o valor do contrato. Tá bem esse jogo, hein? Tá equilibrado. Tá empatado ali, né? Mesmo afirmando que tinha o lucro. Quando você estava lá nos Estados Unidos, a gente fez um vídeo em que a gente tinha uma discussão, eu e meu filho, que é $5 mil nos Estados Unidos ou 25 mil reais no Brasil, porque justamente você estava recebendo 25 mil. 25 mil. Nunca Então, pagou porque 50. quando a gente converte, dá 5 mil reais. 5 mil dólares, né? A gente exatamente. tinha essa discussão. que eu precisava para pagar o valor de 50 mil reais para o Monark, eu consegui, ao longo desse tempo, 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer você não que eu paga o pague, contrato? além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, para levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Não, eu quero rever o não consigo contrato. entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não Não quero consigo. destruir, cara. Eu acredito que com o advogado certo, o Monark consegue rever. Pela questão, tipo assim, mesmo que o Igor tá pagando, mas lá atrás foi uma
foi um contrato ali que com cláusulas abusivas, né? Tem que ter uns juros, alguma coisa assim, enfim. Ou que tivesse juros, mas que não fosse 10 milhões, então, fosse menos, fosse 8 milhões com juros. Cara, era só Sobre pagar o esse papo contrato. de juros, Não quero destruir assim, nada. Muito pelo contrário, eu abri mão de muita coisa, fui me fuder pra caralho sozinho, sem ninguém, sem equipe, sem gente, sem a credibilidade, que você ficou sim com a credibilidade, não ficou do zero, porra nenhuma, entendeu? Eu só queria que você honrasse a merda do contrato, coisa que você nunca honrou, cara. Não honrou e nem pra me responder, pra trocar a porra da conta, entendeu? Aí você não quer que eu fique puto? Quer que eu fique o quê? Tomando no cu, Por que calado? tem que trocar a conta? Essa parte eu não entendi. Porque eu tive um problema com a conta. Ah, tá. Certo. faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa. E também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já está falando aqui para vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar porque eu não consegui pagá-lo porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote. Nunca teve... Peraí. Isso aí tá estranho, irmão. Eu acho o seguinte, se você falou assim, ó, é um carro. Você tem um carro, eu tô vendo que seu carro tem alguns problemas, certo? Eu falo assim, Monark, eu quero comprar esse carro. Aí eu compro esse carro. E aí eu falo, ó, eu vou te pagando em 2, 3 vezes aí, sei lá, em 6 vezes. Eu vou pagar esse carro pra você em 6 vezes. E aí eu falo, ó, Monark, tive que atrasar porque você tinha feito alguma coisa no carro antes de eu... Não existe mais o Monark fez alguma coisa no carro. Isso eu concordo com o Alessandro. Ele comprou sabendo dos problemas, né? Existe, eu comprei o carro. E agora o BO é meu. Ou seja, é como se fosse eu que tivesse feito merda no carro. Sim. Não é mais você que fez, entendeu? Também, ele assumiu isso. E outra, assumiu, e outra, ele coloca como se eu só destruí ele. Como se ele fosse Flo, era eu não, também, mas mesmo cara. que você tivesse feito, a partir do momento que comprou, acabou. Não tem mais Monark na equação, tá ligado? Mas você vê que ele fala assim, não... Eu acho que ele comprou, mas na verdade esse negócio só vai terminar quando terminar de pagar. Inclusive, eu acho que se ele não terminar de pagar ou der algum problema, o Monark pode executar o contrato e voltar pro Flow. Enfim, mas eu acho que ele não vai querer, né? Ah, porque ele me destruiu. Não, cara, a empresa era minha e não foi destruído, cara. Você teve um problema financeiro por causa do cancelamento militante político. Os caras que queriam acabar com a minha raça, muito porque eu fazia as coisas polêmicas que fez você ter isso aí que você tem, cara. Você não teria isso aí. Você não teria esse problema e essa solução, esse barco gigantesco, se não fosse eu, cara. Ele acha que eu só fudi ele, tá ligado? Só fudi ele. Eu não atirei ele de Curitiba. Mas eu vejo assim, ó, a partir do momento que comprou o BO, esquece o Monark. Esquece o Monark. Aceitou o contrato. Vamos ver aqui o que ele vai continuar falando, vamos ver. E eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece Você é culpado de não me pagar o contrato. Ele não menciona, né? Você viu que ele não menciona? Ele nunca cumpriu o contrato, nunca pagou os 50 mil, mesmo tendo afirmado que tinha o lucro pra pagar. Por quanto tempo ele te pagou os 25? Eu não entendi essa parte do aditivo. Se teve o aditivo e agora a nova verdade 25 mil, a verdade 25 mil. Enquanto era 50, era 50. Depois virou 25, é 25. Só que o 50 era sobre o lucro e o 25 é um custo. Todo mês tem que pagar, isso que eu entendi. Ele faz uns 3 anos que ele tem pago 25. 25. É. Olha, continuou só com o Igor e deu certo. Caralho, 25 de 10 milhões? Parece que algumas Porra, pessoas tu vai morrer e não vai receber, hein? Então. Tu vai morrer, velho, e não vai receber. Pois é, que contrato de amigo, hein? Valeu. Agora que eu fiz a conta. Caralho. Eu queria comprar um carro parcelado sem juros ou um apartamento sem juros também. Agora que eu fiz a conta. Né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. São 17 anos pagando. Bom, primeira coisa. Ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise. Né? Depois, o meu, o Jean, as nossas redes sociais. Você não respondeu né? por quê? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lá. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando pra eu mandar 50 mil reais, que era pra mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação, que eu também não vi, e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem pra um cara que trabalhava com a gente aqui no Financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro, e portanto não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí com essas duas mensagens ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Não, peraí. Dizendo que ele tem o número do... Peraí, por que tu não mandou pro Jean, que é o que ele vai cobrar? Por que tu não mandou pra mulher dele, que eu aposto que tu tem também? Eu mandei pra mulher dele. Tu mandou pra todo mundo? Mandei pra todo mundo. Falei, o Igor não quer falar comigo. Ela não respondeu também. E é complicado, hein? Porque eu já tava pro lado do Igor, que é óbvio, ele tem lá os contatos e tal, poderia até ir até o Flow, que ainda isso ainda é viável, mas o Igor falou que não mandou pra ninguém, pra mulher, pro Jean, e ele tá falando que mandou. Aí quem que tá com a razão? Isso aí é caô, cara. O Igor é mentiroso, cara, infelizmente. Mandou pro Jean? Porque é o que ele já vai cobrar ali. Pro Jean não, mas pra Mariana, a esposa dele, não tá valendo?
Vai, pode continuar. Ele tem o número da Mariana, que é minha esposa. Eu mandei. Tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, só ele ter vindo aqui, ido na minha casa. E a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, Se bem que se é o contrato, ele tem que ir atrás, né? Tipo, pô, vai bater na porta pra pedir pra cumprir o contrato. É foda, né? Vai me indigar. Ou manda alguém, né? Manda o advogado, né? aparentemente ele tinha trocado de número e não avisou ninguém, e aí chega um dia uma mensagem aleatória desse número e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogado. Pausa. Com ele, com um advogado. Não tentou contato nenhum. Não recebi e-mail, recebi porra nenhuma. Ó, e outra coisa, eu já falei várias vezes, cobrei várias vezes, tá pagando 25 mil, ele sabia disso. Era só ele começar a pagar, pô. Por que nunca começou a pagar o contrato? Só cumpre o contrato, cara. Cumpre a porra do contrato. Eu não entendi esse aditivo, velho. Ou se ele não assinou o aditivo, eu não entendi isso. Vai. Cadê ele? Ele tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele não que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. Vamos ver se ele vai reagir, que essa parte já é do Serjão. Vamos ver se o Monark vai reagir do Serjão. Vamos ver. E agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Bom, aí pausa que já não tem a ver com Aí já é com o Redcast. Aí é com o Sérgio. É isso, galera. E aí, o que vocês acharam aqui no plantão da madrugada? O Monark tá falando abobrinha ou não? Ele tem parte da razão? Vocês viram o pronunciamento do Monark primeiro, do Igor e agora tá vendo do Monark? Se não, eu vou deixar aqui em cima do lado direito uma playlist do Monark versus o Flow, tá bom? E eu vou deixar, como vocês já viram aqui comigo a resposta do Igor, eu vou deixar a resposta, a primeira do Monark para você ver se ele se contradiz com o que ele tá falando agora, tá bom? E lógico que o Sacani, certeza, o Sérgio Sacani vai responder porque o Igor, né, o Sacani falou do Igor, né, acusou ele de alguma coisa, aí o Igor bateu, certeza que o Sacani vai fazer a tréplica e a gente vai estar aqui para reagir, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, até logo! Nelle sole sul rossica che guarda sia